Vamos prosseguir então. Eu coloquei outro tema, né, assim, que é a gente até já falou um pouquinho que é a autonomia e o sofrimento humano, né, que ele vai visitar. Eu esqueci o nome daquele. É uma entrevista, vai ele e um outro aluno que o personagem lá ele tem uma ereção sei lá, e ejacula em acho que 10 segundos, né? Ele todo meto. E o outro não tolera e levanta. Não, isso aí não vou ficar escutando isso não. Que eu acho que da carreira dele, talvez foi o que sofreu mais crítica, assim, esses encontros, né? De, de estudar pessoas que violentaram alguém, vamos colocar assim, né? Sim, porque nessa escuta dele do comportamento sexual que não é exposto a público e é vivenciado no privado, ele escuta, inclusive, práticas que não envolvem consentimento e que envolvem violências mesmo, né? Desde um abuso sexual infantil até o caso de zoofilia, que tem aquela brincadeira logo no começo, né, que pelo sotaque se confunde garota de programa, prostituta e cavalo, mas depois ele confirma que ele já teve uma relação com uma cabra, alguma coisa assim. Uhum, Assuntos sensíveis mesmo, que ele se depara. Só que ele está ali para entender o que acontece, para poder intervir sobre o que acontece com uhum, esse estudo, não ele, mas esse estudo mostrar. E isso foi entendido de que ele estaria dando visibilidade e lugar para qualquer tipo de prática sexual. uhum, Isso depende da interpretação de quem acessa esses estudos, do lugar de que se vê esses estudos. Né? uhum. Eu penso assim, esse personagem mesmo lá, ele fala que ele teve relação com o pai, com uma tia, com você quer dizer, uma idade muito jovem, ele foi exposto a isso, né? Uhum. A gente não sabe essa família dele, que criação que teve também, né? Mas se a gente não rompe isso, a gente acaba passando também essa questão, né? Sim, e a gente Complicado. invisibiliza conseguir olhar para a realidade agora. Existem lugares em que a vivência rural e comunitária é muito comum entre a própria família ter as primeiras experiências sexuais, sim, A gente vê na gerar clínica, muito né, Larissa? sofrimento. Né, Oi? a gente vê na clínica toda hora isso, né? Assim, Sim. é Sim, difícil. isso é tratado com um tamanho tabu e vergonha, só que também pelo papel de gênero, é sempre a pessoa que tem o sofrimento mais agravado são aquelas que estavam na condição de vulnerável. Então, pessoas ou muito idosas, ou pessoas com deficiência, ou mulheres, ou crianças, são as pessoas mais vulneráveis. Elas sofrem esse tipo de violência e justamente por ser um tabu falar sobre isso, elas têm vergonha de falar sobre o sofrimento, de se libertar desse sofrimento e fica naquele ciclo de culpa, vergonha e autopunição por um abuso sofrido. Uhum, uhum. O próximo slide, né? É a cena que os dois já estão velhos, né? O Kinsey e a esposa. E ela chega na casa, ele está lá no banheiro, ele faz um corte, né? Para fazer um experimento nele, enfim. E a imprensa, todo mundo já criticando. E ele chora, falando: Olha, eu não pude ajudá-los, né? Tanta história que eu escutei, tanta coisa que eu poderia ajudar mostrando essas informações, ele se sente culpado. O que você acha assim da cena? Que eu acho que não, né? Eu acho que ele naquele momento ele não sabia a dimensão ainda né? Do que Não tinha como tomaria, ele né? saber. É. Porque assim, é um pouco confuso no Kinsey, pelo menos no filme me parece isso, que ele fala que ele quer ser isento, ele quer pesquisar o comportamento sexual. A partir desses dados, as pessoas teriam acesso e entenderiam ou não. Pode fazer análise do que é normal, nos critérios de normalidade, pode se usar isso para pensar estratégias políticas de saúde, inclusive, esses estudos. Mas ele acha que só se torna polêmica, que só se torna o que ele recebe de acusações.
o que ele recebe de tirar patrocínio, porque são assuntos sensíveis, principalmente quando ele estuda a sexualidade da mulher, ele ainda não tem dimensão do que realmente significa, esse estudo era muito recente, o que significa ele expor que mais pessoas vivenciam diferenças, uma vida privada bem diferente do que é tido como a normalidade e a norma social, e para o sofrimento ou para a qualidade de vida das pessoas. Então ele teve essa experiência na própria pele, porque ele conseguiu experimentar a sexualidade com satisfação com a esposa, ele conseguiu experimentar a bissexualidade dele, ele conseguiu experimentar outros arranjos familiares, mas ele achou que talvez o estudo dele não pudesse proporcionar isso para outras pessoas, né? Era só a parte de mexer num vespeiro e não atingir as pessoas, e isso cria um problema, né? O que a gente também lida nos nossos atendimentos, né? Eu acho que é comum, quando a gente acolhe, quando a gente intervém em saúde mental, ter o nosso preconceito dos nossos tabus com sexualidade, aquele medo de, se eu mexer com isso, qual que é o efeito que pode ter depois no contexto dessa pessoa? Como que ela vai vivenciar isso? Né? Tanto que, por exemplo, a gente não vai sair, mesmo tem um mote no Conselho Regional de Psicologia, quando se fala de orientação sexual, que fala não há cura para o que não é doença. Então, não existe terapia de reversão sexual, isso não existe, não deve existir, porque não é uma doença ter uma orientação sexual que não seja heteronormativa. A norma é heterossexual, que seja outra. Mas a gente jamais vai dizer para uma pessoa assim, ó, já que na doença, vive isso daí pronto, sai do armário. Você não sabe que ele é armário também. Então, nesse momento do Kinsey, dá essa impressão de que ele recebeu a parte da dificuldade de expor uma coisa tão delicada, que é o comportamento real sexual do ser humano e a diversidade que isso implica. Vamos falar um pouquinho do paradigma biopsicossocial, Larissa, que assim, para a época foi algo novo, assim, a gente, enfim, historicamente tinha vários movimentos ocorrendo, assim, né? Um pouquinho antes, o Freud já estava entrando, trazendo a questão psicológica, ele antes era só biológica, né? Principalmente a parte médica, assim, o Freud mesmo foi muito criticado. E casando com a parte social, né? Então, assim, hoje qualquer curso de medicina treina o médico para ser médico de família. Ele sai com a formação para ser um generalista, que é o nosso médico de família, para trabalhar no posto de saúde, que é isso, né? Quem atende no posto sabe, principalmente no mundo atual que a gente vive, que eu posso falar tranquilamente que a parte psicossocial é a que mais chama atenção, né? Assim. A parte biológica, os antibióticos estão aí. Enfim, quem segue dieta, quem faz atividade física, a parte biológica vai estar bacana e acaba refletindo na psicossocial também. Mas o grosso que leva alguém a procurar uma ajuda, principalmente no posto, eu acho que é a parte psicossocial, né? Assim, que é o que dá mais Porque é a trabalho, parte né? mais dinâmica, né? Ela está mais suscetível a variações e a combinações, ela é mais diversa, ela é mais difícil de quantificar. Você pode quantificar marcadores sociais, você pode quantificar pessoas que têm uma classe social específica, pessoas que têm uma etnia, uma raça específica, pessoas que você pode quantificar isso, mas você não consegue entender a combinação disso que se produz na vivência das pessoas que carregam marcadores sociais e como elas vivenciam isso, qual que é o sofrimento, como elas vão lidar com os adoecimentos até da estrutura ou da função do próprio corpo por conta do contexto psicossocial que ela está inserida, que ela vivencia. E tem mudanças muito rápidas, é difícil para se acompanhar. Uhum.
E quando a gente fala do paradigma biopsicossocial, ele faz essa guinada, né? Ele não fala mais sobre curar uma pessoa, sobre consertar alguma coisa que não, ou sobre adequar algo que está inadequado, porque o foco não é mais a doença, o foco não é mais um dos problemas que a pessoa possa ter, mas o foco é a Uhum. pessoa como um todo. Então, para que se tem esse paradigma na saúde? Para a gente sempre visar a qualidade de vida. Sim. A vida vai passar pela percepção da própria pessoa sobre o lugar de importância, reconhecimento dela, esse lugar de dignidade também, no contexto, nos valores. Então, esse lugar biopsicossocial coloca a humanidade da gente que trabalha com saúde, principalmente saúde mental, em relação com a dignidade da outra pessoa, mantendo a alteridade, mantendo a diversidade. Se a gente for pensar por normas e por estatística, a gente barra uma visão de tentar uma compreensão mais ampla dos prejuízos ou não, de estratégias de redução de dano ou não, caminhos de menor risco ou não para cada caso. Uhum. E é muito mais difícil do que você intervir em algo que não está funcionando legal e você coloca para funcionar. Eu acho que isso nem tem mais no corpo, né? Que você, mesmo que você vai intervir num órgão, pode ter um efeito em outro. Então, é muito mais aberto, dinâmico, do Uhum. que o paradigma biomédico que a gente ainda carrega. Sim. E eu sempre bato na tecla da educação, sabe? Assim, escola, de ter eu acho que tem que ter uma matéria tipo cidadania, uma coisa assim que aborda essa questão, sabe? Em vários vídeos eu já toquei nesse assunto. Porque o que eu vejo hoje é a saúde, né? Carregando esse papel de suprir essas outras instituições que não estão dando conta mais do sofrer humano, né? Assim. E fica uma coisa ali que acaba por ser saúde, então é doença, então conserta, né? E a gente gasta um tempo grande com o paciente de explicar, ó, não é assim, sabe? Não é assim. Se isso já começasse na escola, né, assim, levar, não, mãe, eu vi lá que tem, né, o modelo biopsicossocial, tá, né, a relação nossa aqui em casa, se não tiver legal, gera sofrimento, pode gerar doença, né? Eu acho que já ajudaria lá na frente, vamos colocar assim, né? Ah, com certeza. A gente às vezes precisa lembrar as pessoas de que sofrer não é sinônimo de uma síndrome depressiva, né? Muitos encaminhamentos porque a pessoa está apavorada e de fato ela vem apavorada no acolhimento e muitas vezes a gente se apavora junto naquele primeiro momento porque é real o desespero frente ao que ela sente ou vivencia, porque ela não sabe que faz parte sentir aquilo. E sim, você pode ter uma ansiedade maior com alguma coisa e você não está adoecido por conta disso. Como você lidar com isso, que não seja alguém te dar um remédio ou alguém te dar uma fórmula de felicidade, de tranquilidade, passar por esses processos de vida. A impressão é de que está ficando ainda mais segmentado, né? Em vez de a gente fazer esse processo de vida complexo, transdisciplinar, parece quando mais fragmentado. Poxa, eu senti tristeza, procurar uma ajuda profissional já. Eu senti ansiedade, não é bom. Alguém me disse que isso não é normal. Não sustenta mais, porque a gente tem muitos meios de comunicação, a gente tem muita informação acelerada, mas parece que a gente não para elaborar, para digerir, para ter troca, para ter tempo de perceber esses processos de vida, como eles se compõem. O Uhum, valor disso. A gente está perdendo talvez um pouco desse tempo para valorar e para dignificar algumas diferenças nossas e que são próprias da vida de cada um. Então, às vezes, nosso acolhimento dá lugar para que aquela pessoa entenda que o que ela passa é legítimo e que ela não é necessariamente um problema, porque não está normal como a sociedade gostaria, o comportamento, a emoção.
né, um padrão de movimento do corpo. Então, tem muito sofrimento por conta disso, né, por essa Uhum. desinformação mesmo. Essa escuta dignificante na relação com o outro é que é difícil, porque hoje está todo mundo cheio de fórmulas, né? Não é só mais uma norma, são várias normazinhas e cada um traz um ponto e você tem que se adequar para ser reconhecido e dar um match de norma um com o outro. Então, esse encontro que dignifica na escuta, ele está, me parece ele que fica raro. Quando a gente trabalha num CAPS, parece, nossa, mas não tem ninguém que possa te escutar. Dá essa sensação, o que está acontecendo com as pessoas no campo da educação? E eu acho que um dos desafios que a gente da saúde tenta ir para o paradigma biopsicossocial, mas é difícil, é que a demanda dos nossos usuários e pacientes é pelo modelo biomédico ainda. Eles ainda acham que é um remédio que vai fazer com que eles estejam fortes o suficiente para não passar por nenhuma variação emocional, comportamental ou dificuldade de vida. Medicação não muda modo de perceber e lidar com a vida. Isso sim é um processo educacional, é um treino, é uma vivência, são experiências variadas, é sustentar a angústia, sustentar desconhecido, sustentar imprevisto para se permitir uma mudança de olhar sobre as coisas. Isso leva um tempo mesmo. E geralmente não está tendo mais esse apoio, essa segurança na rede grupal e comunitária das pessoas, elas têm procurado muita escuta. Só que elas não sabem que elas estão procurando a escuta para dignificar a diversidade e as adversidades que compõem a trajetória dela. Ela acha que ela está procurando porque ela está doente e ela precisa que alguém a cure, como se isso fosse possível. Não é.